fosse o Sistema Único de Saúde. Não é. O Sistema Único de Saúde é a expressão jurídico-normativa da reforma sanitária brasileira. Há outras dimensões tão importantes, e uma delas mais fundamental do que a própria a estrutura normativa e jurídica do Sistema Único de Saúde, que é a sua construção conceitual, a sua construção doutrinária. E quando se fala de conceito e doutrina, é indispensável pensar em quem formula, quem se embebe ou quem se embebeda, quem se torna um bêbado, mergulhando nesses conceitos e nessa doutrina. Um bêbado no bom sentido, um bêbado maluco, um bêbado da saúde, um bêbado da felicidade e um bêbado com os compromissos com a população brasileira. Então, esse é um aspecto fundamental que eu acho que deve fazer parte de uma autorreflexão que nós, como atores, construtores, promotores desse projeto de educação em saúde, deste projeto que faz parte de um outro projeto maior, que é o da reforma sanitária brasileira, devemos tomar como ponto de reflexão quando falamos sobre educação permanente em saúde. E, como consequência desta dimensão de conceito e doutrina, que é essencial na compreensão e na construção do futuro da reforma sanitária brasileira, a sistematização dessa proposta de educação, que é a construção de experiências curriculares, não no sentido do currículo, aquela coisa que é composta de conteúdos e métodos didáticos, mas o currículo como sendo o caminho, o currículo como significado de percurso, o caminho como o meio no qual a gente se desenvolve para, neste próprio processo de desenvolvimento de cada um e coletivamente, consigamos desenvolver o próprio projeto social e político com o qual estamos comprometidos, que nos embebeda. Ao falar dessa originalidade que deve estar presente no conceito e no desenvolvimento da UNASUS, me leva, nessa caminhada de devaneio, ao terceiro ponto, que é a razão de ser da UNASUS. Penso que a gente não tem que fazer esforço grande de pensar na razão da UNASUS, porque a razão da UNASUS emana transcendentalmente da própria razão da reforma sanitária brasileira. Então, pensar na razão de ser da UNASUS é, na verdade, pensar na razão de ser da reforma sanitária brasileira. E um referencial fundamental para pensar o que é, ou como é que se pensa a reforma sanitária brasileira, pode ser tomado só como experiência ou método de reflexão o artigo 200 da Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas tais e tais. E, por fim,
o item final da Constituição da UNASUS. Que evocações me trazem a construção dessa narrativa, deste devaneio? Primeiro, sobre a origem, que eu já comentei, as experiências de integração docente assistencial, chegadas à América Latina e dinamizadas na América Latina, e no Brasil em particular, onde encontrou um solo fértil nos departamentos de medicina preventiva, nos departamentos de pediatria, nos departamentos que foram se organizando no final da década de 60 e especialmente na década de 70, de enfermagem nas universidades, a criação de novos departamentos de odontologia, inclusive departamentos de odontologia social nas universidades, até a criação, no final, na segunda metade, a partir da segunda metade da década de 80, dos departamentos de saúde coletiva ou de saúde pública. Já me referi ao projeto PREPS, na década de 70, o projeto Larga Escala, a construção de currículos integrados. Currículo integrado, aquele que integrava o processo de aprendizagem ao processo de trabalho, que era a questão que se colocava como essencial para a prática, que era o desenvolvimento conceitual do que é educação nos serviços de saúde. Como se realiza o processo educativo nos serviços de saúde, que é muito diferente da experiência escolar que nós temos. Desde a educação inicial, a educação primária, até mesmo na pós-graduação. Tem um colega do Paulo Capel, da Faculdade de Saúde Pública, que há uns 20 anos atrás, nós discutíamos um projeto de um currículo integrado na área de administração hospitalar, numa reunião realizada lá na Faculdade de Saúde Pública, em 1980, 81, com a Isabel dos Santos. E você já deve saber quem é na época, esse jovem colega, o Gonçalo Vecina Neto, que, no final do terceiro dia desse seminário, virou para Isabel e para mim, que estávamos lá como dois malucos, propondo a criação de um currículo integrado em administração hospitalar, porque havia já, naquela época, uma carência absurda por competências em gestão hospitalar na rede pública brasileira e na rede contratada do sistema público de saúde no Brasil. E ele disse, o único problema desse currículo integrado é que ninguém tem experiência nem aproximação com ele, porque a gente só experimenta o currículo integrado em 2 fases da vida. E aí eu fiquei muito curioso de saber que 2 fases eram essa, porque já tinha alguma coisa. Ele disse, uma no maternal, quando a professora da escolinha trata a criança como um todo, como no conjunto das suas vivências e ajuda esta criança a se desenvolver. E depois, no pós-doutorado, quando o pós-doutorando interage com o seu
orientador que exerce realmente essa função parecida com a professora do maternal, que apenas procura ajudar aquele pós-doutorando a aperfeiçoar naquilo que ele já sabe que quer fazer. Entre esses dois pontos, a gente chega na sala de aula, assiste o professor, depois entra outro professor, depois entra outro professor, e o aluno que se vire para integrar o que um diz com o que o outro diz e depois abstrair alguma síntese para que ele depois descubra como é que vai usar aquilo na prática. Esse é um pouco a narrativa do que é a educação escolar convencional. Então, a construção de um currículo integrado começa pela própria compreensão nova da palavra, do termo currículo. Currículo não é aquilo que é uma grade de conteúdos e uma orientação didática de como fazer aquele conteúdo dividido em horas ou blocos ou unidades temáticas. O currículo é um caminho, é uma forma de se movimentar, é como nadar, como andar no mar. E como o Mar de Teresina é o que disse o cantor ontem à noite, deve ser muito bom esse tipo de currículo. Essa experiência de busca de uma nova forma de aprender dentro dos serviços de saúde, no campo específico da saúde pública, do aprendizado das atividades de saúde pública, tomou um formato que, aos poucos, se consolidou e se institucionalizou nas universidades como os núcleos, ou como a rede de núcleos de saúde pública que se desenvolveu entre as universidades brasileiras. Foram estas, basicamente, as experiências que permitiram a construção da ideia da UNASUS e que está cristalizada no nome que tem a UNASUS, dado no artigo 1º do decreto de 8 de abril de 2009. O presidente da República decreta a criação do Sistema Universidade Aberta do SUS, uma rede de instituições educacionais congregadas em torno do ideário da reforma sanitária brasileira para o fortalecimento e o desenvolvimento desta reforma sanitária brasileira. No decreto, a tradução de reforma sanitária brasileira está como Sistema Único de Saúde, porque é a forma objetiva, jurídico-legal da reforma sanitária brasileira. O segundo aspecto a destacar nessa constituição da UNASUS é a sua institucionalidade. Uma rede é uma rede. A ideia da rede é sempre muito atraente, muito encantadora. Aqui no Piauí, não precisa dizer como a rede é boa. A rede é um lugar onde a gente se deita, é a coisa mais confortável que tem. É muito melhor do que uma cama, porque ela se ajusta às curvas que o nosso corpo tem. E, além de tudo, ela ainda balança quando está fazendo muito calor. E permite uma troca de temperatura entre o corpo e o meio ambiente, coisa que o colchão não permite. A rede é muito bom. A rede é aquilo que os pescadores usam para colher comida na água. A rede é o nome que hoje tem o meio que ampliou fantasticamente a nossa capacidade de comunicação.
Mas tudo isso exige uma estrutura, exige uma certa força organizadora. Então, a criação da UNASUS tem uma dimensão de institucionalidade que, a meu ver, passa por dois elementos fundamentais: o fortalecimento dos pontos desta rede, que devem se tornar cada vez mais fortes, mais autônomos, mas uma autonomia totalmente subordinada às finalidades da UNASUS, da educação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, que, em última instância, são os objetivos da reforma sanitária brasileira. Então, é uma autonomia que não é absoluta, é uma autonomia dentro de uma referência. O segundo aspecto importante para a institucionalização da Universidade Aberta do SUS é a organização de uma secretaria executiva e das suas estruturas colegiadas. Na portaria de maio de 2009, foi constituído um colegiado institucional formado por representantes do Ministério da Saúde, através da Secretaria 10 minutos, que eu espero nem precisar de todos eles, porque já estava terminando o meu devaneio. Mas muito obrigado pelo aviso, porque me deixa mais tranquilo para concluir. Uma secretaria executiva e o colegiado institucional que já estava previsto na portaria de maio de 2009, constituído pela SEGETS, presidido pelo secretário da SEGETS e por 2 representantes indicados pela presidência da Fiocruz e um 5º membro com uma certa natureza de convidado, porque não se trata de uma instituição nacional, mas de uma agência de cooperação internacional, que é a Organização Pan-Americana da Saúde. E o decreto que completou e definiu com muita clareza o elemento mais importante dessa estrutura organizacional da UNASUS, que é o colegiado maior, o conselho... como é que chama, Mônica? É conselho mesmo da UNASUS? Conselho Consultivo da UNASUS, que é composto pelos titulares ou pelos representantes desta rede de universidades que integram a UNASUS. Por último, ao falar da constituição da UNASUS, recordar as suas experiências onde se fermentou o conceito, as ideias para a implantação, para o lançamento desse projeto. O lançamento desse projeto foi uma reunião... Eu vou usar uma palavra que vocês perdoem se acharem exagerada, mas uma reunião gloriosa, feita no auditório Carlyle Guerra de Macedo, nosso conterrâneo do Piauí, que foi secretário de Saúde, que implantou aquela rede de postos de saúde no fim da década de 60, em 69, 70, ficou tão famoso por ser uma reforma bem-sucedida de Secretaria de Saúde que foi convidado, foi uma espécie assim de passaporte com o qual ele entrou para a Organização Pan-Americana como consultor, foi depois convidado para coordenar o projeto PREPS aqui no Brasil e
no início da década de 80, foi eleito pelos 37 países que constituem a Organização Pan-Americana, diretor da Organização Pan-Americana da Saúde. Então, neste auditório, Carlyle Guerra de Macedo, em Brasília, os ministros Fernando Haddad da Educação e José Temporão da Saúde fizeram o lançamento, em 2008, da UNASUS. Então, falar dessas origens, da originalidade, da constituição das suas estruturas organizativas, que é a Secretaria Executiva, o Colegiado Institucional, o Conselho Consultivo, eu fico na dúvida se é um conselho deliberativo, mas é um conselho consultivo, né? Está no decreto assim, e não falar, pelo menos como provocação, porque eu não quero falar mais sobre isso, porque isso é o gancho que eu deixo para aquilo que eu comentei no início, acreditar no milagre da comunicação, que motiva as outras pessoas a dialogar com um devaneio muito pessoal. Os devaneios são para usufruto do próprio autor, mas quando eles são narrados, quando eles se transformam em narrativa, em discurso, eles podem capturar interlocutores. E é essa a conclusão dessa minha narrativa oriunda deste devaneio. Falar do aqui e agora e do futuro da UNASUS. Acho que está na mão de todos nós que fazemos as universidades, as secretarias de saúde do município, do estado, os órgãos ministeriais envolvidos nesse processo, mais diretamente a começar pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e ainda outros órgãos federais, como a própria Fundação Oswaldo Cruz, que é uma entidade pública vinculada ao Ministério da Saúde. Ou seja, como é que nós todos podemos, evocando esses antecedentes, projetar imagens, desejos, aspirações e construir o futuro desta Universidade Aberta do SUS, centrada em processos de educação à distância, utilizando as mais modernas tecnologias da comunicação, que são meros subsídios ao processo educacional. Não podem nunca ser tomados como a essência, a originalidade da UNASUS. Ser à distância, usar computador, usar a rede mundial de computadores, usar a internet, é uma mera circunstância, é uma mera singularidade, não é a originalidade desta entidade que é a UNASUS, ou deste conceito que é o processo educativo nos serviços de saúde, sintetizado no termo duplo de educação permanente. Então, deixo com vocês esta narrativa, estas evocações, como eu disse no início, como um desafio, como uma provocação para a construção do futuro que nós desejamos para a plenitude do compromisso que os parlamentares da reforma constitucional de 88
nos legaram. Materializar o projeto da reforma sanitária brasileira no Sistema Único de Saúde do nosso país. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. José Paranaguá por compartilhar conosco o seu devaneio, né, que acabou se transformando numa brilhante aula de história sobre a educação na saúde, no nosso Sistema Único de Saúde. Então, dando seguimento, nós convidamos o Dr. Paulo Capel Narvai para fazer sua palestra no tema o SUS e os serviços de saúde no Brasil. O senhor dispõe também dos 40 minutos. Obrigado, Iris. Bom dia a todos presentes. Queria inicialmente agradecer a gentileza da comissão organizadora pela oportunidade, pelo privilégio de estar compartilhando essa atividade com vocês, falar da minha satisfação em compartilhar essa mesa com o doutor Paranaguá, a doutora Mônica, e sob o comando e presidência, a gente brincava com comando e presidência, da professora Iris. É uma satisfação estar aqui em Teresina. E meu e-mail está aqui, eu tenho 40 minutos, mas sei que várias questões que levantarei, darei rasantes sobre essas questões, e certamente ficarão dúvidas e, enfim, quem quiser fazer contato, posteriormente, fique à vontade. Essa luz aqui dá para apagar, essa luz aqui da frente, porque eu vou usar muitas imagens, e aí não sei se todos têm, elas estão grandes, mas gostaria que ficassem bem visíveis para todos. Daqui eu percebo que tem uma lâmpada bem atrás da tela, se der só pelo menos desligar a lâmpada, acho que já ajuda. Bom, o meu tema, o SUS e os serviços de saúde no Brasil. Quando fui convidado e me deram esse tema, eu confesso que fiquei inicialmente perplexo aí com, bom, como é que eu vou falar do SUS e os serviços de saúde no Brasil, porque esse tema é extremamente amplo, vasto, e fiquei, então, enfim, pensando em como abordar isso no espaço de 40 minutos, né? E elegi trabalhar com o que eu chamo de mitos sobre o SUS, né? Além da mitologia grega, o Paranaguá acho que saiu, mas o Paranaguá falou em devaneios e tal, mas ele exerceu aqui o que os gregos faziam à exaustão, né? Que era, enfim, de fazer digressões sobre temas e ir até onde a cabeça os levassem, né? E eu ouvia o Paranaguá e lembrava também de um ditado popular que diz que um homem não está apenas onde estão os seus pés, está também onde estão os seus sonhos, né? E o Paranaguá tem essa coisa de projetar e sonhar, e isso é muito bom, porque isso nos ajuda a identificar caminhos, rumos, não é? Eu gostei muito também de ouvi-lo. Mas, voltando, eu estou mencionando